Olá, irmãos, a paz. Continuando a leitura do livro Discipulado, começa com contemplação, do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 9, Contemplação alimentada pela aflição e desejo. A aflição de Davi encontrou-se com seu desejo. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi tinha dedicado sua vida a um desejo: contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo dele revela sua compreensão do discipulado. Davi queria contemplar a beleza de Deus. Davi queria aprender a sabedoria e o conhecimento de Deus, o que implica que ele queria viver de acordo com isso. Um estudioso descreve o desejo de Davi desta forma: contemplar e meditar, uma preocupação com a pessoa de Deus e sua vontade, é a essência da adoração, realmente de discipulado. O anseio o levou a estabelecer um santuário de adoração que ficou conhecido como Tabernáculo de Davi, construído no padrão do Tabernáculo de Moisés, porém muito mais radical do que parece à primeira vista. O Tabernáculo de Davi foi uma antecipação profética de como Deus deseja habitar entre seu povo. Subtítulo: O Rei e seu Santuário de Adoração. Quando Davi se tornou rei e estabeleceu Jerusalém como sua capital, decidiu buscar a Arca da Aliança. Esta não era apenas um símbolo religioso, já que a presença de Deus habitava nela. Davi queria construir seu reino ao redor da presença de Deus. Embora pensemos nesse homem como o rei da nação, ele queria estabelecer Deus como o rei. Davi queria construir uma comunidade segundo o padrão visto no Monte Sinai, pois desejava um povo reunido em torno da presença divina. Em seu zelo, Davi formou uma elaborada procissão de adoração com cantores e músicos e construiu uma carroça especial para carregar a arca. No entanto, desconsiderou as instruções estritas de Deus sobre como movê-la. No processo da mudança, um homem tocou na arca e Deus o matou por violar seus mandamentos. Davi ficou irritado com o Senhor quando o homem morreu, mas também cheio de medo, pois percebeu que a presença de Deus era real. Davi se apavorou tanto que desistiu do translado, temendo que algo pior pudesse acontecer à cidade. Como resultado, a arca foi deixada aos cuidados de um gentil chamado Obed-edom, e Davi voltou a Jerusalém temendo a presença do Senhor. Então algo surpreendente aconteceu. Obed-edom e sua família começaram a receber bênçãos incomuns na presença da arca. Davi ouviu falar sobre isso e ficou cheio de ciúmes. Isso despertou seu sonho de hospedar a arca em Jerusalém, e ele decidiu recuperá-la. Dessa vez, Davi examinou cuidadosamente as Escrituras e moveu a arca de acordo com os estritos mandamentos de Deus. O movimento foi acompanhado por tremendo canto, música alta e gritos de louvor. Davi usou um éfode de linho, uma vestimenta sacerdotal. Dançou diante da arca com todas as suas forças quando ela entrou na cidade. A resposta de Davi foi significativa porque ele celebrou a chegada da arca como sacerdote e não como rei. Essa postura deixou claro que Deus estava sendo recebido em Jerusalém como o verdadeiro rei. Davi foi um líder humano que construiu o reino com a convicção de que Deus era o verdadeiro rei em Jerusalém. A presença do Senhor em Jerusalém o colocava como legítimo rei de Israel, o que ele sempre quis. Deus amou Davi porque este homem entendeu o desejo divino e se alegrou quando ele tomou seu lugar como rei. Isso representou um cumprimento do desejo de Deus e uma imagem profética do dia em que Deus habitará novamente em Jerusalém como rei. Quando Davi era rei, a pessoa mais majestosa de Jerusalém não era ele mesmo,
mas a pessoa divina que habitava na cidade da arca. Deus era o verdadeiro rei de Israel. Davi então fez algo absolutamente chocante. Colocou a arca em uma tenda aberta onde pudesse ser vista e financiou centenas de cantores e músicos para cantarem noite e dia. Possivelmente 24 horas por dia, 7 dias da semana, sobre a beleza de Deus nesse lugar. Finalmente ele permitiu que pelo menos um gentil, Obed-edom, também viesse e ministrasse diante da arca. A maior conquista do maior rei de Israel não foi seu exército ou sua capacidade administrativa, mas um santuário de adoração que incluía cantar noite e dia a beleza de Deus. Davi deixou o restante do tabernáculo em Gibeão, onde os sacerdotes continuaram a realizar o ministério sacrificial, embora não tivesse mais a arca da presença de Deus. Esse foi um desenvolvimento impressionante. O sistema mosaico de adoração estava em funcionamento, mas Deus agora estava abertamente visível no centro da nação. Além disso, o rei e outros contemplaram a glória de Deus e lançaram canções sobre sua beleza e seus propósitos. A presença do Senhor não estava mais restrita ao sumo sacerdote, por meio da liderança de Davi. A nação estava se tornando um povo sacerdotal. Para entender completamente o significado do que Davi fez, considere o seguinte: quando este moveu a arca sem obedecer os mandamentos necessários, Deus matou um homem, embora Davi tivesse movido a presença com grande celebração e honra. No entanto, Davi colocou a arca em Jerusalém, em um contexto que violava os mandamentos de Moisés quanto ao tratamento que deveria ser empregado. Mas Deus abençoou Davi e o chamou de homem segundo o seu coração. Deus não permitiu que Davi tratasse a arca casualmente, indicando que o tabernáculo tivesse sido revelado ao rei por Deus. Em algum momento, Davi recebeu uma visão profética incrível e sabia que Deus queria que sua presença fosse estabelecida em um templo aberto, onde cantores, músicos e até mesmo gentios pudessem se aproximar dele. Era um protótipo profético de algo que estava por vir. Esse santuário de adoração estava milhares de anos à frente de seu tempo, porque Deus estava habitando como rei em Jerusalém. Sua presença era abertamente visível e cercada por cânticos diurnos e noturnos, enquanto os gentios se juntavam aos israelitas em torno da arca. Foi uma prévia do novo pacto. O tabernáculo de Davi foi um evento em que Deus deu ao mundo uma prévia do que está por vir. Algo que não se cumpriu até hoje. Ainda está chegando o dia em que a presença de Deus será abertamente visível em Jerusalém, em que ele governará como rei, cercado por adoração incessante e por pessoas reunidas nas nações. O tabernáculo de Davi foi uma prévia, e como veremos, a igreja é chamada para ser uma prévia semelhante do que está por vir. Subtítulo: A aflição de Davi produziu canto dia e noite. A aflição de Davi não apenas o levou a mover a arca para Jerusalém, mas também o compeliu a cercá-la com cânticos, noite e dia. Israel sempre foi um povo musical, contudo Davi investiu pessoalmente uma quantia incrível de sua riqueza para financiar um santuário de adoração e apoiar cantores e músicos. Alguns estimam que Davi tenha gastado mais de $1 bilhão em valores atuais para construir um santuário de adoração, onde cantores e músicos pudessem contemplar a beleza de Deus e responder com cânticos. O dinheiro é um indicador primordial do que é realmente mais importante para nós. E Davi valorizou contemplar a beleza de Deus e responder a ela em música mais do que qualquer outra coisa em seu reino. Davi alterou permanentemente a adoração de Israel. Por isso, 288 cantores e 4.000 músicos passaram a fazer parte do complexo do templo de Israel.
Todo o reavivamento em Israel depois de Davi envolvia colocar os cantores e músicos de volta em seus lugares, como o rei havia ordenado. A reforma de Josafá, cerca de 870 a.C., incluiu o estabelecimento de cantores e músicos, segundo a Crônicas 20, 19 a 28. Joiada restaurou a adoração no templo na ordem de Davi, cerca de 835 a.C., com cantores, segundo a Crônicas 23, 18. O reavivamento de Ezequias, cerca de 725 anos antes de Cristo, incluiu levitas com instrumentos e cânticos, está em 2 Crônicas 29 e 25. O reavivamento de Josias, cerca de 625 a.C., restaurou cantores e músicos em tempo integral, como Davi ordenara, 2 Crônicas 35, 15. Zorobabel, cerca de 536 a.C., estabeleceu cantores e músicos em tempo integral, conforme comando de Davi, está em Esdras 3:10. Esdras e Neemias, 445 a.C., estabeleceram cantores e músicos em tempo integral, como Davi ordenou, em Neemias 12:24. A aflição de Davi fez com que o canto extravagante se tornasse um componente chave do ministério do templo de Israel. Davi escolheu cantar porque Deus ama isso. O Criador está rodeado de música nos céus. Então sua presença na terra também deve ser acompanhada por canções. Cantar é uma expressão de afeto que desperta os afetos. Entre os homens, a canção de amor é a mais comum, pois cantamos naturalmente sobre o que amamos. Quando cantamos, a música tem o poder de despertar afeto nas pessoas que as ouvem. Um pregador pode pregar uma mensagem difícil e as pessoas vão considerá-la seriamente antes de responder. Um líder de adoração pode cantar uma mensagem difícil e as pessoas responderão imediatamente e farão profundos compromissos de sacrifício. Há algo único sobre o poder da música no coração humano. As canções de Davi se tornaram uma ferramenta para discipular a nação, enquanto cantores e músicos contemplavam a glória de Deus e respondiam com canções. Estas foram escritas e cantadas por todo Israel, e músicas se tornaram uma ferramenta que todas as pessoas poderiam usar para contemplar a beleza de Deus, mesmo que não estivessem em Jerusalém. Enquanto cantavam, suas afeições eram tocadas, e enquanto cantavam sobre a beleza de Deus, podiam aceitar o chamado para se tornarem semelhantes a Ele e serem sua imagem entre as nações. Mais tarde, quando o templo foi construído, um sistema de peregrinações anuais começou para que toda a nação fosse periodicamente contemplar o lugar da presença do Senhor e ouvir em pessoa os cantores e músicos enquanto cantavam sobre a beleza do Senhor. Até hoje, as canções que saíam do santuário de adoração de Davi afetam poderosamente as pessoas e as discipulam, descrevendo a beleza de Deus e chamando-os para celebrar essa beleza. Subtítulo: Provocado por Davi. A aflição de Davi não morreu com ele. A história do que ele fez foi registrada para nos provocar também a viver com a aflição dele. Quando lemos que o maior rei de Israel viveu insatisfeito e incapaz de descansar em suas realizações antes de Jesus morrer na cruz, isto desafia nossa própria satisfação e desejo de conforto. Quando lemos a história de Davi, descobrimos que ele foi capaz de buscar a Deus de todo o coração como homem sacerdotal. Embora também cometesse pecados mirabolantes e custosos, devemos nos encorajar por sabermos que não importa quem somos ou o que fizemos, há um convite pelo sangue de Jesus para viver como sacerdotes. Por meio de Jesus, fomos introduzidos à história de Israel. A vida do homem segundo o coração de Deus e o sofrimento de Jesus devem nos levar a aceitar a aflição de Davi em nossa geração. Acredito que Davi aponte para uma geração de gentios que viverá com a mesma aflição que o compeliu. Davi não nascera para ser sacerdote, mas foi um homem sacerdotal. Aqueles de nós que são gentios não nasceram no ministério sacerdotal de Israel,
mas através do sangue de Jesus foram introduzidos na história de Israel. Como veremos, há evidências claras de que Paulo viveu com a aflição de Davi, e por isso viu seu próprio ministério como uma expansão do tabernáculo para as nações. Se Jesus era digno de cantar dia e noite diante da cruz, quanto mais ele é digno disso agora. O canto extravagante é um testemunho do valor de Jesus, porque cantamos sobre o que amamos e o que nos fascina. Se o amarmos e formos cativados por ele, cantaremos. Além disso, se cantarmos, nós o faremos coletivamente. Cantar não é uma forma individual de adoração, pois mesmo quando cantores talentosos lideram, todos nós cantamos juntos. Essa atividade é uma expressão comunitária de desejo e uma resposta coletiva à beleza. Oh, que a aflição de Davi produza cânticos noite e dia nas cidades da terra. Oh, que uma geração de gentios que foram capturados por Jesus aceite o desejo de Davi e encha nossas cidades com respostas extravagantes à beleza de Jesus. Que afirmação isso produziria sobre o valor de Jesus? Alguns podem dizer que isso soa extravagante, mas o que Davi diria? Ele não teve a revelação completa do sofrimento de Deus, e se pudesse falar conosco, ele só teria uma pergunta para nós: quem mandou vocês pararem de cantar noite e dia? O ponto fulcral não é que estilo de canto devemos empregar, ou que modelo devemos seguir, ou quantas horas semanais são suficientes, mas as perguntas: nós realmente vimos a beleza de Jesus? Nós o amamos acima de todos os outros amores? A aflição de Davi influencia nossa vida coletiva juntos? Somos capazes de descansar quando Jesus não tem seu lugar de descanso na terra? A questão-chave é: vivemos com a aflição de Davi? Ele nos provocou? Davi tinha recursos significativos e a maioria das igrejas não pode cantar juntas coletivamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não devemos medir nossa resposta por medições arbitrárias, mas devemos nos perguntar o seguinte: como a aflição de Davi influenciou o ritmo semanal de nossa igreja como uma comunidade? Subtítulo: provocado por gentios. As eras terminam com cânticos extravagantes nas nações, indicando que os gentios serão provocados a assumir a missão de Davi. Mas a Bíblia também sugere que a história de Davi e Obed-Edom é uma parte profética do surpreendente plano de Deus. O Senhor revelou a Davi seu desejo de habitar entre seu povo, mas curiosamente esse homem foi provocado por um gentio a cumprir essa designação. Provavelmente por um gentio que aparentemente havia se convertido para seguir o Deus de Israel. Com isso em mente, é importante olhar para o simbolismo do relato. Isso mostra que a história de Davi está apontando para algo mais significativo. Davi errou quando não seguiu a palavra de Deus, e no processo a presença de Deus acabou na casa de um gentio, em vez de em Jerusalém. Quando olhamos para a Bíblia, podemos ver que Israel errou e esse tropeço levou a presença de Deus a habitar entre os gentios. Em termos muito simbólicos, estamos falando aqui da dramática expansão do Evangelho nas nações. É claro que sempre houve um vibrante remanescente judeu. Quando Davi deixou a arca para trás, Obed-Edom teve que trazê-la para sua casa e cuidar dela. Quando o fez, a presença de Deus proporcionou tremendas bênçãos a este gentio cuja família provavelmente descendia dos inimigos de Israel. Da mesma forma, os não-cristãos tiveram que receber e honrar o Deus de Israel e ministrar a ele. Honrar a presença do Senhor gera tremendas bênçãos para aqueles de nós que não nasceram originalmente em Israel. A bênção que Obed-Edom experimentou levou Davi a recuperar a arca e trazê-la de volta para Jerusalém.
mas dessa vez obedecendo cuidadosamente às Escrituras e recuperando o que lhe pertencia com Obed-edom. Da mesma forma, a presença do Deus de Israel entre os gentios por meio da obra de Jesus acabará provocando Israel a reclamar o que lhe pertence. A nação sobre as nações examinará cuidadosamente as Escrituras e então recuperará o que originalmente lhe pertencia. Davi fez grande festa para recuperar a presença de Deus, e está chegando o dia que Israel também a recuperará de volta. Como Davi provavelmente envolverá Israel indo para as nações e se envolvendo com os gentios que valorizam e administram a presença do seu Deus. Davi carregou a arca para Jerusalém com grande alegria, cantando, dançando e gritando. Foi uma celebração apaixonada e simbolizou a entrada de Deus na cidade de Jerusalém como rei. Rodeado pelos aplausos e cânticos de Israel, da mesma forma está chegando o dia em que Israel reivindicará a presença de Deus com um grande entusiasmo. Jesus falou daquele dia, o dia em que Israel canta o Salmo 118 para ele. Davi levou a presença de Deus para a cidade e a colocou em um tabernáculo aberto, onde o povo poderia se aproximar de sua presença e cantar em resposta à beleza divina. Davi formou um sistema de governo em Jerusalém que estabeleceu Deus como rei e começou contemplando a beleza dele e ministrando a ele. Da mesma forma, a palavra prediz um dia em que Deus habitará na terra entre seu povo em Jerusalém, o qual contemplará a sua beleza e ministrará a ele, que será o centro de um governo fundado na adoração e composto de um reino de sacerdotes. Por fim, Davi convidou os gentios a Jerusalém para permanecerem na presença de Deus e contemplarem sua beleza. Da mesma forma, Deus vai estabelecer seu trono e convidar judeus e gentios a se aproximarem e encontrarem sua presença. Um novo homem o adorará quando ele estabelecer seu trono em Jerusalém. Davi convidou Obed-edom para ficar diante da arca. Esta foi uma imagem da reconciliação de todas as pessoas no local de adoração. Davi, descendente de Jacó, e Obed-edom, giteu de uma cidade filisteia, estavam juntos diante da arca. Os filisteus eram um dos inimigos históricos de Israel, mas Davi e Obed-edom permaneceram juntos diante da presença do Senhor em um santuário de adoração. Isso representou uma incrível declaração de reconciliação na presença de Deus. O tabernáculo de Davi foi um vislumbre de um novo homem, mas Davi nunca imaginou o que Deus tinha em mente. Davi deve nos provocar para que assumamos sua aflição e, quando respondermos, desempenharemos um papel no plano de Deus para provocar a família de Davi a retornar à sua dor. Subtítulo: Ele é digno? Como vimos, quando Deus formou um povo pela primeira vez, ele reuniu as pessoas em torno de sua presença. Ele deu um santuário de adoração chamado tabernáculo. Quando o maior rei de Israel assumiu o trono, forneceu o próximo vislumbre do que Deus tinha em mente. Ele mudou profundamente a compreensão de Israel sobre o templo, e as gerações subsequentes consideraram seus mandamentos uma parte obrigatória da adoração no templo. Como Moisés, o maior rei de Israel, organizou a nação em torno de um santuário de adoração. Mas desta vez a presença de Deus era visível na cidade, independentemente dos sacrifícios contínuos. Davi até permitiu que os gentios se aproximassem e a mensagem era clara. O sumo sacerdote era mais do que um símbolo da nação. Ele era um protótipo profético de um corpo coletivo. Deus queria mais do que sacerdotes vocacionais. Queria um povo sacerdotal que contemplasse a beleza de Deus, cantasse sua majestade e então se tornasse sua imagem para as nações. A maioria, como Davi, não seria sacerdote, mas seria sacerdotal mesmo assim. Davi e seu santuário eram um vislumbre do que o sumo sacerdote representava. O que Deus começou no Monte Sinai assumiu uma expressão muito maior sob o governo de Davi. E isso preparou o terreno para uma expansão ainda maior.
Como veremos, Paulo também foi dominado pela aflição de Davi e o ultrapassou. O apóstolo expandiu o santuário de adoração para as nações e chamou os gentios para virem assumir a designação de Israel com o remanescente messiânico. O Novo Testamento não substitui o que Deus começou no Antigo Testamento. É uma expansão radical disto. O que Moisés e Davi fizeram deve ter uma expressão muito maior na era do Novo Testamento. E é daqui que precisamos seguir. Aqui finalizamos o capítulo 9 e até o próximo. Deus abençoe.